Não, não é impressão sua. O ano mal começou que já resolveu acabar. Daqui a pouco já estamos em 2025, só de passar algumas semanas. A coisa mais impressionante disso tudo é que só de piscar os olhos já veio o ano novo. A gente tava em 2020 há pouco tempo e agora estamos quase pertinho de 2025. Sério, qual o sentido do tempo passar tão rápido assim? Deve ser porque a gente é desocupado demais. Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo novo. Aproveitando que 2024 já está acabando, vamos aproveitar para fazer esse especial de Natal e Ano Novo. É provável que depois de terminar esse vídeo, o Natal já deve ter passado. Só para vocês saberem, esse é o último vídeo do ano. O tema desse vídeo vai ser sobre retrospectivas e papo nas coisas, tanto no meu quanto nos outros. E já que você está assistindo, se você é novo aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu tenho uma pergunta para você. Se 2024 já está acabando, em qual lugar você vai passar o Réveillon no ano novo? Sei lá, se você é assim como eu, deve ser em casa mesmo. Ok, então, sem mais falas e vamos começar. Tchau, mais um ano descendente de 2020. 2020 vai se 2024 não foi um ano bom e nem ruim. Foi só um ano normal qualquer, assim como 2019 e 2020. No momento agora, eu vou falar um pouquinho das minhas retrospectivas. No começo desse ano, no meio de um vídeo aleatório do último vídeo do ano, tinha feito aquele vídeo do Minecraft fazendo aquela transição de 2023 a 2024. E depois disso, continuei com os vídeos aleatórios. Eu tava lá fazendo vídeos e vocês sabem que todos esses anos eu nunca tinha falado nos vídeos. E então o Abril chegou e tive a brilhante ideia de revelar a voz. Naquele dia eu tava com vergonha de mostrar, porque é a minha primeira vez. Se você sabe muito bem, eu queria mostrar a minha voz há muito tempo, desde o ano da pandemia, mas não mostrei muito porque eu tava com muita vergonha. E porque eu comecei a fazer vídeos assim? Esses são motivos. 1. Porque era o meu sonho. 2. Fiquei entediado fazendo vídeos completamente normais. 3. Porque eu estava com vontade de fazer esse tipo de vídeo, só pra se divertir nas edições. No primeiro dia que eu estava gravando, eu estava com vergonha. Claro, é normal alguém ter nervosismo nas coisas na primeira vez, já que estou acostumado agora a gravar isso nos vídeos. Vamos logo mudando de assunto porque já está ficando chato de falar isso. Agora os assuntos nas minhas relações sobre os jogos. Vamos falar primeiro do Minecraft. Vou explicar um pouquinho a história. Em 2020 ou 2019, sei lá, o jogo tinha voltado a fazer sucesso. E como voltou a fazer sucesso, você sabe muito bem o que a internet faz. Recomenda aquilo, várias gente volta a jogar devido ao retorno no sucesso. E eu, como foi pra mim? Eu tinha voltado a jogar lá no finalzinho de 2021. Pois é, eu tava lá jogando há anos e tinham ocorrido várias coisas. Mudanças, eventos, e eu não vou repetir isso porque eu já tinha falado isso no vídeo anterior. Outro assunto agora, finalmente, vamos falar aqui de Pokémon. Não é novidade que tem a gente que faz conteúdo de Pokémon. Só se for pra mim mesmo que é novidade. E então bora lá dar uns papos aleatórios. Já faz uns 3 anos desde que o Ash realizou o sonho dele de ser um mestre Pokémon. E agora temos o Pokémon Horizontes, que infelizmente também está acabando. Fala pra mim, quando o Pokémon Horizontes acabar, o que você acha que vai acontecer? Não vão mais fazer animes do Pokémon? Vão fazer outros animes como o Pokémon original? Comenta aí embaixo as suas opiniões, se você saber alguma coisa. 2024 acabando, e eu aqui contando as minhas histórias sobre Pokémon. Se você sabe muito bem, eu nunca tinha feito um conteúdo de Pokémon antes, pois eu não conhecia direito. E a história é o seguinte, e como sempre falando, quando eu estava fazendo coisas na internet, eu tive a ideia de começar a assistir o anime do Pokémon. E essa ideia foi de repente. O negócio é doido pra mim. Meu amigo, sabe qual foi a última vez que eu assisti o anime do Pokémon? 2012. Isso mesmo. Não foi em 2014, 2015, 2017, 2019, nem 2020. Foi em 2012, na época que exibiam alguns animes nas TVs. Desde que assisti o anime do Pokémon pela última vez, eu estava com saudades e meio decepcionado porque eu não estou mais conseguindo ver o anime do Pokémon. Pois é, né, gente? Eu podia pesquisar na internet e entrar em alguns sites só para assistir o anime. Mas não. Eu fiquei esperando de gerações a gerações só pro anime vir até mim. E olha eu aqui, assistindo finalmente o anime do Pokémon depois de 13 anos. Para quem não sabe, eu estou assistindo o anime do Pokémon desde abril desse ano. Não desista dos seus sonhos, gente. Ok, né? Eu estava assistindo um anime e tive outra ideia dizendo assim: já que eu estou assistindo o anime, vou jogar os jogos deles também. Já que o anime é baseado no jogo. Nem venha dizer que é anime de propaganda só pra aumentar na época. Pra mim eu assisto o anime por nostalgia. Você que decide se é anime de propaganda ou nostalgia. Então eu fiquei jogando os jogos do Pokémon. Então comecei primeiro no Red Version, já que costumava jogar no Yellow Version, só porque os sprites são muito bonitos. Eu tinha jogado algumas vezes Pokémon alguns anos atrás, mas não joguei de verdade, porque eu tinha ficado
ficado preso naquela parte do velhinho deitado. Mas nesse ano, eu resolvi jogar de verdade o Pokémon, até zerar. Pokémon detonar naquele tipo de vídeo de gameplay. Foi naquela parte onde descobri que para o velhinho liberar passagem, era só ter ido na loja e depois voltar para a cidade de Pallet e entregar o item para o Professor Carvalho. Ok, fiquei jogando Red Version, Gold Version, Safari e outros jogos. E por isso me considere como jogador novato, porque é a minha primeira vez que joguei Pokémon. Desculpa a todo mundo. E terminando de vez o assunto do Pokémon, vamos falar alguns assuntos do que aconteceu nesse ano. Primeiro passamos pelo domínio público do Mickey, porque o desenho envelheceu demais e a renovação não foi feita. Depois passamos por aquele meme da música do Draft DLC de Pokémon Black e White, do canal Casvan Depot. No começo eu achei esse meme irritante, mas até que é bem legalzinho. No mês de maio desse ano, nós também fomos apresentados a maior tragédia, que é esse incêndio do Rio Grande do Sul, que virou um tipo de notícia mundial. E como eu não sou muito fã de mídias, vou logo pulando isso. E no mês de setembro desse ano, nós também tivemos um evento absurdo, onde baniram o Twitter, que acesa atualmente no Brasil por alguma razão. E então a comunidade descobriu as outras redes sociais parecidas como T-Rex e Blue Sky. Por alguma razão desconhecida, o Twitter voltou e ninguém sabe o que aconteceu, mas continuou como se nada tivesse acontecido. Depois tivemos o maior caso do Terra Leak, onde o hacker teve a brilhante ideia de pegar um arquivo de 1 TB da Game Freak e da Pokémon Company, que por causa disso tivemos vários vazamentos das coisas. E por outro lado, descobriram também os segredos polêmicos do Pokémon que a Game Freak tinha. É claro que é melhor nem acreditar 100%, porque ninguém sabe se isso é verdade ou não, pois não temos certeza disso, já que estamos nas mãos do hacker do Terra Leak. E também não deve esquecer da série de casos mais tristes de todas, onde perdemos várias pessoas queridíssimas como Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, e o nosso querido Silvio Santos, que também bateu suas botas uns tempos atrás. Infelizmente essa série de tipo de casos de gente famosa e conhecida morrendo acontece desde 2019. Sério, nós perdemos o Gugu, perdemos o ator do Pantera Negra, perdemos a diretora do Carrossel, perdemos o criador do Yu-Gi-Oh! E perdemos até mesmo as dubladoras do Nubi e do Doraemon. Perdemos várias entes. É provável que você não conheça esse anime, já que ele nunca se popularizou no Brasil e no Ocidente. Eu recomendo muito assistir esse anime, porque ele é tipo a Turma da Mônica, só que no Japão, onde o protagonista é um gato robô. Infelizmente, de 2019 até hoje, que é 2024, foi o ano de grandes perdas. E agora vamos às perguntas. Como foi o meu ano? Bom, pra ser honesto com vocês, foi um ano até que tranquilo pra mim, apesar de ter passado vários momentos horrorosos que o ano nos deu. Fiquei o ano inteiro de boa, só assistindo o anime do Pokémon. E como eu tinha falado pra vocês, 2024 não foi um ano bom e nem um ano ruim. Mas ainda assim, 2024 continuou sendo um dos anos mais sombrios, assim como 2020. Mas a melhor coisa que eu fiz nesse ano é ter voltado a assistir o anime do Pokémon, com nostalgia, claro. Fiquei sem assistir por mais de 13 anos. E outra pergunta que é provável que tenha gente dizendo tipo assim: qual vai ser a sua meta do ano de 2025? Não sei. Conseguiu o Nintendo Switch? E bom, gente, estamos encerrando aqui mais um vídeo pra vocês. Foi um vídeo bem rápido porque eu não tenho tempo. Se gostou do vídeo, falando aqui de novo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino aí no vídeo. E também não deixe de deixar os comentários aí embaixo, falando algo sobre Natal, Ano Novo, sua meta e Réveillon. E é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Feliz Natal e Ano Novo para vocês e até o próximo vídeo. Se cuidem. Peguei um pouquinho da fala do Senhor Verso do canal Colônia Contra-Ataca. Desculpa.